Você sabe o que tem em comum um clube esportivo e um lar de velhinhos? Ou ainda um grupo de apoio aos dependentes químicos e uma associação de pescadores? E qual a relação entre um grupo de defesa dos direitos humanos e associações internacionais que lutam pela preservação do meio ambiente? É o que você vai saber agora. O que une organizações tão diferentes como, por exemplo, orfanatos e associações feministas é a atuação em áreas onde o governo não consegue atender. São setores que não interessam diretamente ao mercado econômico porque não visam lucro. São entidades que desenvolvem suas ações com certo grau de participação de trabalhadores voluntários. Neste programa, vamos trilhar os caminhos que levam ao terceiro setor. Mas o que é mesmo o terceiro setor? Desde das igrejas, como clube de futebol, clubes recreativos e também organizações que lutam por defesa de direitos, ampliação dos processos democráticos. Tem um perfil de organizações que nasce mais do mundo empresarial, em cima do conceito de responsabilidade social, algumas com uma estratégia muito mais de marketing para agregar valor aos seus produtos, né? Outras que se organizam mais em função para atender objetivos e interesses dos seus associados ou associadas e que se organizam não em função da sua condição individual, né? Mas pensando na questão mais geral, na questão mais da população de maneira geral. Mas se o terceiro setor sempre existiu, por que só agora ganhou tanta visibilidade? O Brasil se deu conta que só podem resolver problemas quando juntam governo, sociedade civil organizada, empresas, sindicatos, igrejas. Quando você junta tudo isso, é que você consegue transformar. Quando só o governo quer, não resolve. Você vê várias tentativas de governos de mudar as coisas, muda durante o seu governo, durante aquele governo, mas depois cai de novo. Os registros do terceiro setor remontam à história antiga. Desde o Egito, no tempo dos faraós, encontramos exemplos. O Livro dos Mortos, escrito há 4.000 anos antes de Cristo, e o Velho Testamento já exaltavam a ajuda aos famintos e sedentos. Os gregos davam ênfase às ações de mecenato. Os nobres bancavam artistas e eventos culturais. Em troca, recebiam o reconhecimento do povo, as boas graças do governo e consolidavam o status familiar. Durante a Renascença, os nobres europeus ressuscitaram esse papel. Ter um artista sob sua proteção era um sinal de distinção social. Observadas as variações de cada época, o perfil de atuação do terceiro setor se manteve ao longo dos tempos, ora diluindo-se, ora afirmando-se, até que nas primeiras décadas do século XX, grandes empresários norte-americanos mudaram o perfil desse setor. Henry Ford, o fabricante de carros, foi um dos primeiros a levar para o setor sem fins lucrativos algumas características da economia capitalista. Promoveu discussões sobre a forma de sustentação das organizações, criou mecanismos de captação de recursos e trabalhou na criação de leis para regulamentar as novas atividades. Os americanos profissionalizaram o trabalho que até então era exclusivamente voluntário. No Brasil, os registros do terceiro setor remontam ao começo do país. Em muitos casos, as religiões complementavam a obrigação de assistência social do Estado. E o Estado, por sua vez, confunde-se com as atuações das instituições religiosas. Foi assim na colônia, no Império e continuou na República. Sob a justificativa de proporcionar bem-estar espiritual a seus seguidores, as diversas religiões presentes no país acabaram por prestar serviços de apoio alimentar, médico, psicológico e até de moradia, principalmente para crianças abandonadas. Faziam filantropia. Durante as décadas de 1930 e 1940, foi regulamentada a relação das entidades filantrópicas com o Estado. Em 1938, foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social. Ele cadastrava e fornecia o certificado de entidade filantrópica.
Quem tinha esse diploma podia receber dinheiro do orçamento público para bancar suas atividades. Nas 2 décadas seguintes, a simbiose foi total. A LBA, Legião Brasileira de Assistência Social, fundada em 1938 por Darcy Vargas, esposa do presidente Getúlio, ficou responsável por todo o repasse de verbas às entidades conveniadas nas áreas de assistência à infância, maternidade, idosos e nutrição. A partir da década de 60, durante o regime militar, houve um rearranjo das forças sociais no país e ganhou força um novo tipo de associação, os movimentos populares. E esses movimentos, por sua vez, também passaram a atuar em áreas onde o governo não conseguia preencher. Mas o enfoque mudou, migrou do assistencialismo para a formação cultural e a conscientização política. São deste período as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica ligadas à Teologia da Libertação, os movimentos de alfabetização de adultos e os Centros Populares de Cultura, os famosos CPCs. Na década de 70, houve uma significativa expansão das associações civis, sindicatos, grupos ambientalistas e de defesa das minorias. Eles expandiram as discussões das questões sociais do país. E este processo ganhou um impulso ainda maior com a redemocratização, a partir da segunda metade da década de 80. A atuação desses grupos durante a Assembleia Nacional Constituinte foi uma mostra de diversidade, pluralidade e capacidade de atuação do terceiro setor. Qualquer legislação que for pensada, ela tem que partir do princípio constitucional da questão da liberdade e autonomia de organização da sociedade civil, né? Então, nenhuma legislação ela pode ferir esse princípio constitucional que foi conquistado em 88. Durante algum tempo, o terceiro setor se caracterizou por oposição ao governo. Ganharam visibilidade social as ONGs, organizações não governamentais, principalmente as que trabalhavam em defesa do meio ambiente. Mas em meados da década de 1990, teve início um novo processo de integração entre ONGs e governo brasileiro. O programa de combate à fome, iniciado pelo sociólogo Betinho, é um dos mais fortes exemplos. Ele teve um impacto enorme sobre a sociedade brasileira. Primeiro, de mostrar essa ternura que é necessária, de olhar as coisas com ternura, de dizer, tem pobres e podemos fazer alguma coisa. Então, Betinho está vivo no Brasil. A expansão do terceiro setor é mundial e a capacidade de ação dessas instituições na prestação de serviços, na defesa dos direitos civis e no combate à pobreza fez com que se tornasse uma poderosa fonte econômica em expansão. Um estudo da Fundação Americana John Hopkins mostra que o setor sem fins lucrativos movimenta por ano mais de 1,3 trilhão de dólares. A pesquisa foi feita com dados de 35 países. Incluiu o Brasil e comprova que este setor movimenta cerca de 1,3 trilhão de dólares por ano. Já é a 8ª força econômica mundial, gerando aproximadamente 10.400.000 empregos. Somente nos Estados Unidos, o setor movimenta por ano 212 bilhões de dólares em doações privadas. O setor sem fins lucrativos também constitui uma força econômica que gera empregos na economia global. Segundo a mesma pesquisa, responde por 3,6% da população economicamente ativa nos países pesquisados. O percentual de pessoas empregadas no setor social é maior em países desenvolvidos. 10% na Holanda, 8,8% nos Estados Unidos e 7,5% na Bélgica. Em 2002, o terceiro setor foi mapeado pela primeira vez no Brasil e o resultado foi impressionante. Foram catalogadas quase 276 mil instituições, que geravam ocupação para mais de 3 milhões de pessoas. A pesquisa mostra que as 276 mil instituições do terceiro setor se concentram no Sudeste. Dos 3 milhões de participantes, quase metade é empregada. Os demais fazem trabalho voluntário. São Paulo abriga 21%, Minas Gerais 13%. A maioria é de cunho religioso, são mais de 70 mil.
Em seguida, vêm as organizações que tratam de desenvolvimento e defesa de direitos. Em terceiro lugar, estão as instituições patronais, como associações comerciais e as associações profissionais, entre elas os sindicatos. As organizações da área de cultura e recreação ocupam a quarta posição. Assistência social vem logo em seguida. Educação e pesquisa também são áreas que despertam o interesse do terceiro setor. Os movimentos que reúnem sem-tetos são mais de 300 no Brasil. Outras 22 mil se distribuem pelas mais diversas áreas. Em decorrência da nossa história, das nossos processos de pobreza e desigualdade, né, cristalizados ao longo dos 500 anos de história, né, eu acho que o nível da indignação talvez seja maior ou por alguma, eu não sei explicar, do ponto de vista psicossocial por que isso acontece, mas o fato é que o Brasil está comandando, está protagonizando um debate, um redesenho democrático que é modelo para o mundo inteiro.